Olá, sejam todos bem-vindos ao 2º Congresso Nacional de Educação da Contemporaneidade. Meu nome é professora Mônica Reis e nós vamos conversar hoje sobre revisão sistemática da literatura. Não só sobre revisão sistemática, mas sobre os tipos de revisões existentes na pesquisa científica, assim como também sobre suas características, protocolos, particularidades, né? Conhecer melhor cada tipo de revisão para escolher com mais segurança a qual tipo de revisão é mais adequado à sua pesquisa. Inicialmente, nós vamos conversar sobre os estudos de revisões de literatura. Revisão de literatura, né, caracteriza-se como o processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica de pesquisa. Então, não é um ato único, né, um processo composto por várias etapas que tem a finalidade, ou seja, o propósito de encontrar respostas para a sua pergunta de pesquisa na literatura científica. Então, o processo ele se inicia com essa contextualização, ou seja, eu tenho uma problemática, essa problemática ela está inserida dentro de uma área científica, entre uma área de estudo. E aí, vinculado a essa problemática, existem hipóteses de pesquisa, perguntas de pesquisa, problemas de pesquisa, né? E aí, sempre lembrando que quando falamos em problema de pesquisa, não é algo necessariamente que esteja errado, equivocado, ou que não esteja dando certo, mas a concepção correta de problema de pesquisa é um fenômeno que é passível de ser desenvolvido um processo de pesquisa pela via científica, né? E aí denomina-se problema porque é algo sobre o qual você se debruça, busca compreender, analisar e encontrar, né, compreensões, características, possibilidades de resposta. E esse processo ele se dá estritamente, né, na busca pela pesquisa, pela referência bibliográfica, pela bibliografia sobre o tema. Por que sobre a bibliografia? Porque é no produto bibliográfico, né, seja ele livros, artigos de periódicos, registros históricos, relatórios, teses, dissertações, que, ao longo da história da ciência, o homem foi utilizando-se, né, dessa tipologia documental para publicar os resultados de suas pesquisas, para publicar e publicizar o resultado de suas pesquisas. Então, essa busca é busca sobre o quê? Sobre o assunto, né, e em que tipo de documento? Nos mais diversos, como estão expostos aqui. Livros, artigos, legislações, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso. E aí, uma vez que eu busquei, recuperei, encontrei esse material, eu vou proceder à etapa de análise. E lembrando que essa análise crítica sobre o documento, escolhendo quais as melhores fontes, quais os melhores conceitos, as melhores metodologias, ou seja, que estão mais adequadas com o estudo que você está desenvolvendo. E aí, a partir dessa análise, você vai estabelecer relação entre esse documento analisado e os resultados, ou seja, a empiria, as observações da sua pesquisa original, né? E aí se dá a construção desse conhecimento novo, que é a união entre o conhecimento que eu estou produzindo e o que já existe na literatura sobre esse mesmo tema. E aí, amplamente falando, né, ao longo do processo de pesquisa científica, foram se desenvolvendo alguns tipos de revisões, né, todos dentro desse cenário bibliográfico. E, ao longo do processo da pesquisa, nós conhecíamos e comumente utilizávamos as revisões narrativas. As revisões narrativas são aquelas consideradas ou conhecidas como revisões de literatura ou estado da arte, que tem essa natureza descritiva do ato da pesquisa, ou seja, eu tenho a finalidade de, por meio do material que eu busquei, que eu analisei, que eu sintetizei, estabelecer conexões
descritivas, ou seja, descrever esse material de forma que ele esteja em consonância com a minha pesquisa original, ou seja, corroborando, né, aos meus argumentos, aos meus achados, retificando ou ratificando esses achados, mas tudo de forma descritiva. E, ao longo do desenvolvimento da ciência, foram desenvolvendo instrumentos e métodos, né, mais atualizados de como se desenvolver essas revisões. E aí percebeu-se a necessidade de uma sistematização do processo. Por quê? Porque na revisão narrativa, eu não tenho uma necessidade, por exemplo, de justificar porque eu escolhi um autor e não o outro. Lógico que todas as escolhas devem ser feitas respeitando o rigor do método científico, eu devo escolher os autores de referência, os autores que são mais conhecidos dentro daquela área ou daquele problema, eu preciso trazer os clássicos, mas eu não preciso, obrigatoriamente, tornar esse processo de escolha que também é sistemático, mas eu não preciso torná-lo explícito, ou seja, eu não preciso trazer para o meu texto todas essas etapas do processo metodológico de forma explícita. Ao passo que, nas revisões sistemáticas, como o próprio nome já diz, eles sucedem uma sistematização de cada passo, de cada etapa que eu estou desenvolvendo, e, portanto, eu preciso tornar claro e explícito toda essa sistematização no meu texto, no corpo do meu documento. E para desenvolver essas metodologias, foram sendo criadas tipos, categorias de revisões sistemáticas. Inicialmente, nós tínhamos o mapeamento sistemático da literatura e a revisão sistemática da literatura. Hoje, nós já conhecemos outros tipos, como a meta-análise, como a scope and review. Então, todas essas metodologias de pesquisa que têm na sistematização do processo a sua característica principal, fazem parte, né, desse rol ou desse acervo das revisões sistemáticas. E agora nós vamos conversar sobre cada uma dessas revisões. As revisões narrativas caracterizam-se por não ter essa obrigatoriedade de tornar os seus critérios de escolha, de busca e de análise explícitos no corpo do texto. Ou seja, o que é que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o meu objeto de investigação, independente de qual área, de qual cenário eu esteja analisando. E se eu estou fazendo, né, se eu estou procedendo a uma pesquisa na ordem do método científico, portanto, eu estou buscando investigar essa realidade, esse fenômeno, à luz da literatura científica já publicada, ou seja, das bibliografias, dos livros, dos capítulos de livros, das teses, das dissertações. E aí, dentro desse processo de busca, eu vou escolher, né, com rigor, com critérios de qualidade, quem é o melhor autor que tem um melhor conceito que corrobora com o meu assunto, quais são os autores clássicos dessa área que eu preciso trazer para o meu texto, para dialogar com os meus argumentos, quem são os autores contemporâneos que estão corroborando, contribuindo com essa área. Tudo isso também precede um processo de sistematização, né? Tudo isso é feito de forma rigorosa. Primeiro eu escolho o tema, depois eu escolho o problema, depois eu vou escolher os autores, vou fazer uma pesquisa em livros, em teses, em dissertações. Todo esse processo, na revisão narrativa, ele fica implícito. Ele acontece, como em qualquer outra revisão, mas ele não precisa ser explicitado, tornado concreto na escrita da minha narrativa. Na escrita, eu vou trazer apenas os autores, com as citações, citações diretas, citações indiretas, construir um diálogo entre o meu texto autoral e os autores que vão me ajudar na construção dessa revisão narrativa, mas eu não preciso, por exemplo, tornar explícito porque eu escolhi um autor e não outro, porque eu estou privilegiando
uma vertente teórica, epistemológica e não outra, porque já fica implícito nas minhas escolhas de qual corrente eu estou abordando, de qual princípio eu estou tratando, qual é o conceito que eu estou discutindo, e, portanto, eu não preciso tornar, né, essa fundamentação explícita no sentido de justificar as minhas escolhas, justificar o meu processo de pesquisa, né? Mas isso não me isenta de ter escolhas rigorosas e conscientes, tentando trazer também para a minha revisão narrativa tudo que existe de atual e clássico, tudo que existe de autores mais citados, renomados daquela área, de contribuições contemporâneas, significativas, que permitem pensar o tema ou o problema sob uma nova perspectiva hoje, ou seja, a discussão aqui não é qualidade. A revisão narrativa ela não pode ser comparada qualitativamente a outros tipos de revisões. Elas apenas partem de pressupostos diferentes e atendem a necessidades diferentes. Então, na revisão narrativa, eu vou discutir o estado da arte de um tema, o assunto, do ponto de vista teórico, conceitual, metodológico. Eu não preciso definir, né, metodologicamente, por exemplo, as escolhas das fontes ou a interpretação dos dados, porque eu não estou discutindo o conceito, eu estou me apropriando do conceito, né, por meio dos recursos de citação, para construir o meu estado da arte, que é o estado atual daquele tema, daquele fenômeno, daquele problema. Não requer elaboração de protocolo, que é uma exigência das revisões sistemáticas, eu não preciso delimitar, escrever, né, textualmente falando, um protocolo no qual eu vou especificar quais fontes de pesquisa eu utilizei, quais são os critérios de inclusão e de exclusão, por exemplo, e aí a gente vai conversar sobre isso mais à frente, porque são características próprias das revisões sistemáticas. Ela tem uma busca menos abrangente no sentido de que eu não tenho compromisso de esgotar as possibilidades. Eu posso simplesmente delimitar o assunto pela escolha dos autores mais clássicos, dos autores contemporâneos, sem necessariamente esse compromisso com esgotar todas as possibilidades, todos os autores, de todos os continentes, por exemplo, ou de todo o cenário daquele problema ou daquele tema. E, como eu já falei, os critérios de inclusão e exclusão, eles ficam implícitos. Eu escolho, logicamente, qual autor vai fazer parte da minha revisão, qual autor eu vou desprestigiar, eu não vou incluir, mas eu não preciso trazer isso para a revisão, né, de forma explícita, escrita, e nem preciso justificar também as minhas escolhas. Portanto, a construção, né, das revisões narrativas, ela geralmente tem a sua consecução através de literatura publicada em livros, artigos de revistas, sejam impressas ou eletrônicas, e aí eu vou interpretar, né, de forma crítica esses achados de pesquisa, vou reunir esses achados e vou trazê-los para a construção da minha revisão. De modo bem generalista, as revisões narrativas elas são compostas por uma macroestrutura, né, que eu tenho uma introdução, na qual eu vou delimitar, contextualizar a minha problemática, o meu problema, as justificativas de pesquisa, expor, né, explicitamente, de forma clara e objetiva, né, os meus objetos, os meus propósitos de pesquisa, delimitando a minha metodologia, dando um caráter de introdução, mas também de cartão de visita, para que o leitor já tenha de antemão a ideia de como vai ser construída a minha revisão. No desenvolvimento, né, que é o processo de construção realmente da revisão, aí eu posso geralmente dividi-lo, né, em subseções, e aí lembrando que as subseções elas não são separadas ou individuais. Elas são um encadeamento lógico de um pensamento que eu venho de um tema macro, né, educação, por exemplo, e vou delimitando até chegar num contexto mais especializado ou específico, educação e tecnologia no Brasil,
Então, eu tenho um cenário de construção da revisão que vem do macro para o micro, ou seja, do geral para o específico. E, ao final, né, depois de construída toda a minha revisão, com o meu texto autoral e o diálogo com os autores, eu vou tecer as minhas considerações, ou seja, ao final da revisão, o que é que eu compreendi sobre esse tema, aqui pensamento eu consigo chegar agora, depois de construída a revisão, e lembrando sempre das referências que são as obras que eu consultei, que eu citei, né? Na referência só deve constar as obras citadas, portanto, na lista de referência vão estar as obras citadas para a construção dessa revisão narrativa. Partindo para as revisões sistemáticas, nós temos a primeira, que é o mapeamento sistemático da literatura. E aí o mapeamento ele já é bem próximo do estado da arte, ou seja, da revisão narrativa. Por que eu digo bem próximo? Porque eles têm essa particularidade de querer conhecer o campo, de querer montar esse cenário sobre o campo. E onde é que o mapeamento se distancia da revisão narrativa? Na necessidade do protocolo. Então, para o mapeamento sistemático, eu vou precisar, sim, construir a priori um protocolo de pesquisa, que nada mais é do que um documento, no qual eu vou escrever detalhadamente todos os processos que eu realizar no percurso da minha metodologia. Então, eu tenho que partir de um problema, de uma problemática, eu preciso ter uma pergunta de pesquisa, que é o que vai orientar todo o processo. Nesse protocolo, eu vou precisar, a partir dessa pergunta, né, que é o ponto-chave do processo de pesquisa, escolher os termos, que termos são considerados chaves, né? Alguns chamam palavras-chave, mas existem os descritores, que é a diferença entre palavra-chave e descritor. A palavra-chave é aquela palavra que a gente comumente encontra ao final dos resumos das produções científicas. Então, eu estou lendo uma tese, uma dissertação, eu tenho um resumo e, ao final, eu tenho as palavras-chave do autor. Eu estou lendo um artigo científico, eu leio o resumo do artigo, né, na estrutura padrão, ao final eu tenho as palavras-chave do autor. Mas também existem os descritores de assunto, que são termos chaves também para a compreensão do assunto, mas eles são considerados descritores porque descrevem, ou seja, tratam de uma temática específica e representam uma área. Por exemplo, se eu uso o descritor educação inclusiva, né, eu estou tratando não só de um termo, mas sim de uma grande área que engloba conceitos macro, conceitos micro, metodologias, autores, eu tenho todo um arsenal vinculado a esse único termo, e quando eu falo educação inclusiva, eu estou me referindo a todo esse universo, e não só uma palavra comum do nosso vocabulário, por exemplo. Né? Então, o mapeamento, também chamado, né, de scope review, é utilizado quando é necessário responder com profundidade questões específicas, né, mas sim uma visão mais geral, ou seja, eu não estou querendo levantar uma evidência científica com profundidade sobre um tema, eu estou buscando conhecer esse tema. Eu estou ainda no que a gente chama de reconhecimento do campo. Eu quero conhecer de forma mais aprofundada, mas sem necessidade pragmática de responder uma pergunta. Eu quero conhecer o tema, eu quero aprender sobre ele, eu quero saber o que é que existe sobre ele. Né? E também autores que, como a Kitchen e o Chartres, que consideram que os mapeamentos são quando são utilizados, né, são desenvolvidos, quando existe pouca evidência científica publicada na literatura. O que é que ele chama de pouca evidência científica? É que não existem muitos livros, muitos autores, muitos artigos sobre esse tema. E aí eu preciso, né, reunir o que já existe para conseguir ter um delineamento melhor sobre esse tema. E o grande diferencial do mapeamento para a revisão é que eu vou precisar, sim,
elaborar o meu protocolo de pesquisa. Então, no mapeamento, exige a elaboração do protocolo. Como é que é feito esse protocolo? O protocolo é elaborado a partir de uma pergunta de pesquisa. Depois da pergunta, eu preciso criar as estratégias de busca, eu preciso criar os meus critérios de inclusão e exclusão, eu preciso dizer que critério vai ser utilizado para delimitar qual documento recuperado vai entrar na minha revisão, qual documento vai ser excluído da minha revisão. Né? Então, ele tem essa finalidade de começar com uma pergunta do tipo exploratório. O que é uma pergunta do tipo exploratória? Perguntas abrangentes. Por exemplo, qual a influência das tecnologias digitais na educação? Essa é uma pergunta ampla, gigantesca. Então, perguntas de natureza ampla são elaboradas quando eu quero conhecer sobre aquele tema. Eu tenho pouco conhecimento sobre ele e eu quero mapear o que existe de produção científica sobre esse tema. Então, eu tenho essa necessidade de conhecer e eu faço isso por meio da elaboração de uma pergunta do tipo exploratória. Não requer profundidade na extração dos dados, porque eu não vou fazer análise de resultados de pesquisa, por exemplo. Eu estou querendo mapear, reconhecer, saber o que é que existe sobre o tema, quem são os autores que estão estudando esse tema, quais são os principais conceitos, as principais características, ou seja, tudo isso, o conceito, a característica, quem é o autor, qual é a área mais publicada, mais desenvolvida, tudo isso junto vai me dar essa ideia de mapeamento mesmo. Vamos pensar no mapa, né? E no mapa eu tenho um conjunto de informações que, quando estão conectados entre si, eles me dão a ideia de um todo. E é isso que o mapeamento vai nos fornecer, né? Tem foco na categorização dos estudos encontrados, então, depois que eu elaboro o meu protocolo, executo o meu protocolo, os resultados que eu vou encontrar, geralmente, eles são apresentados textualmente, né, na forma de categorias. Uso os termos mais gerais, né, como a pergunta exploratória, e o termo também é geral, porque a ideia é de reconhecimento mesmo do tema, mas preciso, sim, estabelecer os critérios de inclusão e exclusão, ou seja, o que é que vai entrar na minha revisão. Por exemplo, eu estou analisando a influência das tecnologias digitais na educação, mas o meu critério de inclusão eu só quero analisar artigos científicos, eu só quero analisar tese e dissertações, ou eu estou fazendo um estudo atual e, portanto, eu só quero analisar as produções dos últimos 5 anos. Todos esses elementos são critérios que eu posso estabelecer no meu protocolo, e aí, lógico, a escolha do critério vai depender da sua necessidade enquanto pesquisador, para poder delimitar o que entra na sua revisão e o que fica fora da sua revisão. E, por fim, a avaliação da qualidade dos resultados, que aí essa avaliação de capacidade de responder à pergunta de pesquisa é uma característica próxima, né, assim, muito recorrente na revisão sistemática da literatura e, portanto, no mapeamento fica a critério do próprio pesquisador, né? Ele pode escolher fazer essa avaliação ou não, e fica só realmente na categorização e descrição dos achados, né, para uma síntese mais geral, sem necessariamente entrar na riqueza do detalhe. Nossa terceira revisão é a revisão sistemática, né, que acredito que é a revisão carro-chefe das produções científicas atualmente. É um tipo de revisão bastante rigoroso, né, que tem na sua característica principal, assim, como um sinônimo de qualidade, é esse rigor científico. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, primeiro, ela precisa da elaboração do protocolo, e esse protocolo, por si só, ele já torna o processo de pesquisa, né, claro, transparente e, portanto, mais rigoroso, né, no qual um dos critérios mais recorrentes da pesquisa científica, que é a questão da isonomia, né, de não das opiniões
das crenças do pesquisador não interferir na escolha das fontes ou na análise dos argumentos. Então, a revisão sistemática ela vai bem de cunho neste quesito, porque eu estou estabelecendo de forma explícita para o meu leitor qual é a minha pergunta de pesquisa, qual é os termos-chave que eu utilizei, quais são as estratégias de busca que eu montei, quais são as fontes que eu pesquisei, quais são os resultados que eu incluí ou excluí com base nos critérios que também estão lá, ou seja, eu sou transparente e mostro, portanto, um rigor, e, ao mesmo tempo, eu torno esse processo reprodutível, ou seja, qualquer pesquisador de qualquer parte do mundo que tenha acesso ao meu protocolo, que queira replicá-lo, seguindo a etapa, passo a passo, ele vai conseguir chegar nos mesmos resultados que eu. Né? E isso é uma característica importante da pesquisa, do método científico desde o século XVII, um método clássico mesmo da ciência. Portanto, a revisão é planejada para responder a uma pergunta específica, né? Ela parte das seguintes etapas de identificação, seleção e avaliação crítica dos estudos, né? E para fazer com que todo esse processo de identificação, seleção e análise crítica dê condições de você dar visibilidade ao que a gente chama de evidência científica. Por quê? Porque a revisão sistemática ela trabalha com artigos ou com pesquisas primárias. O que é a pesquisa primária? É aquela pesquisa que eu tenho um processo de reflexão, ou seja, de literatura, de empiria, ou seja, de teste, e eu apresento resultados, discuto esses resultados com base na literatura científica existente e na minha empiria. Então, se eu reúno um quantitativo, ou seja, vários estudos primários que testam, por exemplo, a mesma metodologia, ao final desse processo, eu vou conseguir entender. Várias pessoas testaram essa metodologia e chegaram à seguinte conclusão: é eficaz, não é eficaz, precisa melhorar, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, ou seja, eu construo evidência científica com base na empiria, que já foi realizada por outros pesquisadores, e aí isso pode ajudar, por exemplo, no meu processo de tomada de decisão. Vamos a um exemplo prático do que seria isso. Vamos pensar numa revisão sistemática sobre a influência do uso, né, do smartphone no desempenho matemático das crianças. Eu quero saber se existe correlação entre aplicativos de smartphone para ensino de matemática e a melhora do índice de desempenho dessas crianças na área da matemática. Então, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar na literatura científica pesquisas, ou seja, pesquisadores da área da educação que pegaram esse aplicativo, né, com os do smartphone, testaram eles em sala de aula com alunos, construíram a sua empiria e aí teceram as suas considerações. Funcionou, não funcionou, precisa melhorar, pontos positivos, pontos negativos, e aí várias pesquisas fizeram uso desse mesmo procedimento, né? Testaram e consideraram, testaram e consideraram. O que é a revisão sistemática? É o conjunto desses estudos já finalizados que abordam determinada questão de pesquisa e avaliam os resultados desses estudos para evidenciar conclusões sobre um corpo de conhecimento. Ou seja, eu vou pegar esse conjunto, esse corpo de pesquisas e vou chegar aqui síntese. O aplicativo funciona, os alunos tiraram melhores notas ou não? A partir daí, de que é que isso me serve? Né? O resultado dessa revisão sistemática serve de quê? Para subsidiar a tomada de decisão de outros professores. É bom, vamos todos usar esse mesmo aplicativo ou não? Não funcionou, não vamos usar. Percebam que existe uma relação direta entre a revisão sistemática, a construção da evidência científica e o processo de tomada de decisão. Por isso, é um estudo tão recorrentemente utilizado pelos pesquisadores, né? Então, ela parte de uma síntese rigorosa das pesquisas relativas a um determinado assunto,
Geralmente, as revisões elas envolvem pelo menos 2 pesquisadores. Por que 2 pesquisadores? Para evitar o que a gente chama de viés da pesquisa, né? Eu tenho o mesmo trabalho sendo avaliado sobre os mesmos critérios de inclusão e exclusão por 2 avaliadores, pareceristas, 2 pesquisadores individualmente, e aí o ideal, né, é que se o protocolo tiver sido bem elaborado e os critérios bem estabelecidos, ambos vão chegar a uma mesma conclusão, se inclui ou se não inclui o estudo na revisão. E aí, se há discordância, se um é favorável e o outro é contra, a orientação da literatura científica é que um terceiro avaliador possa desempatar, né, essa questão. As revisões, elas partem de métodos sistematizados e explícitos, ou seja, para construir qualquer revisão sistemática, vocês já devem ter visto na literatura algumas revisões publicadas, eu preciso primeiro construir o protocolo. E aí o meu protocolo é elaborado por, primeiro, uma pergunta de pesquisa, depois uma estratégia de busca, né? Eu escolho da pergunta, eu retiro os termos e elaboro as minhas estratégias de busca com os operadores booleanos, and, or ou not. Existem estratégias que são pequenas em termos quantitativos, né? Existem estratégias que são enormes, aí vai depender, lógico, do tema, da área que o pesquisador esteja desenvolvendo. Eu preciso delimitar os meus critérios de inclusão e exclusão, que geralmente giram em torno de ano de publicação, quando eu quero pesquisar só os últimos 5 anos, idioma, eu só quero pesquisar em português, ou eu quero pesquisar em português e inglês, eu quero analisar apenas artigos originais, eu quero analisar apenas literatura cinzenta. O que é literatura cinzenta? TCCs, dissertações e teses. Então, o que deve ser incluído no critério de inclusão e exclusão são as delimitações metodológicas que vão ajudar a compor o seu corpo de conhecimento que você vai analisar. E aí cabe uma ressalva que o critério de inclusão e exclusão eles não podem ser espelhados. O que é um critério espelhado? Que um seja um antônimo do outro. Por exemplo, eu estabeleço no meu critério de inclusão que eu só vou analisar artigos científicos. E aí, no critério de exclusão, eu coloco excluir teses e dissertações. Se eu já disse no critério de inclusão que só vou analisar artigos científicos, já fica implícito de que qualquer outra tipologia documental será excluída. Portanto, esse critério de exclusão não pode ser utilizado. Ou, outro exemplo, analisar documentos dos últimos 5 anos. Isso no critério de inclusão. E aí, no critério de exclusão, eu vou inserir artigos publicados anterior a 2019. Eu já disse que era os últimos 5 anos, então já fica implícito que qualquer outro ano de publicação fora desse intervalo vai ser desconsiderado. Então, só lembrar de não espelhar os critérios de inclusão e exclusão. E aí, quando eu parto para a etapa da síntese crítica dos documentos, a gente falou no slide anterior sobre a avaliação, né? O que é essa avaliação da produção? Eu vou reunir o meu corpus de análise, ou seja, os documentos que serão inseridos na revisão, mas nem todos esses documentos vão responder à pergunta de pesquisa da mesma forma, porque são documentos individuais, né? E aí a literatura científica, sobretudo Kitchen e Charters, recomendam que se estabeleça um score de avaliação de qualidade, ou seja, o artigo que responde de forma plena, integral, à sua pergunta de pesquisa, ele recebe, um exemplo, um score 10. Um artigo que responde parcialmente, ele recebe um score 5. E o artigo que, mesmo incluído na revisão, não traga elementos suficientes para responder a sua pesquisa, vai receber um score 0. E aí você delimita que só vão ser analisados e fazer parte da síntese os artigos que respondam a pelo menos 50% da pergunta de pesquisa, ou seja, todos aqueles artigos que entraram na revisão, mas tiveram score 0, serão retirados da síntese, portanto, do processo de revisão final, ok? Então, esse é basicamente, né, o protocolo da revisão sistemática. E aí, para a gente
ter uma possibilidade de síntese sobre esses tipos de revisões que conversamos até agora, esse quadro vem nos ajudar, né, no sentido de categorizar ou caracterizar cada uma dessas revisões para a gente conseguir ver em uma única ilustração o que é que diferencia umas das outras, né? Então, a revisão narrativa, ela tem uma questão ampla, as fontes, ou seja, onde eu busco, não precisa ser explicitamente colocado no texto, né? Então, não especificado, não precisa dizer, eu usei tais fontes. Não, eu simplesmente vou inserir lá os meus referenciais. Não precisa de estratégia de busca, não faz análise de seleção nem de qualidade, né? Essa avaliação é você quem determina o que entra e o que sai, né? A síntese é sempre de natureza qualitativa, ou seja, descritiva e não quantitativa, e as inferências, que é a síntese final, né, são baseadas nas interpretações dos resultados de pesquisa do próprio pesquisador, né, com base nos autores, ou seja, na literatura, que ele conseguiu reunir e construir como estado da arte. Por sua vez, o mapeamento, ele também tem essa questão de pesquisa de forma ampla, porque uma questão exploratória não deixa de ser uma questão ampla, mas, a partir daí, ele começa a trazer elementos que o distancia da revisão narrativa. Por exemplo, eu preciso, no mapeamento, construir o protocolo, eu preciso identificar quais são as fontes que eu utilizei. Eu consultei o portal de periódicos CAPES, eu consultei a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, eu consultei a ERIC, que é uma base de dados da área da educação internacional. Então, eu preciso dizer quais foram as bases ou os repositórios, ou seja, as fontes que eu utilizei para buscar o meu material. A estratégia de busca, que é a combinação dos termos com os operadores booleanos, precisa ser clara e explícita, precisa estar lá no textozinho, a partir da estratégia tal, 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 composta pelos termos tal, 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 e colocar lá na íntegra a estratégia, tá? Preciso apresentar de forma explícita, textual, os critérios de inclusão e exclusão, de forma que essa avaliação ela seja criteriosa e reprodutível, que eu preciso que qualquer pessoa de posse desse protocolo, seguindo todos esses passos que eu criei, né, que eu elaborei, ele consiga replicar esse processo. A síntese ela pode ser tanto quanto quanto quali, a depender da pergunta. Por exemplo, se eu tenho uma pergunta com índices estatísticos, eu vou poder ter uma avaliação quantitativa, e se eu tenho uma pergunta que envolve epistemologia, conceito, eu vou ter uma síntese de natureza qualitativa, né? E eu posso ter as duas também numa mesma revisão, no mesmo mapeamento, não tem problema. E as inferências, que são as considerações do pesquisador pós realização do mapeamento, é sempre com base nos resultados encontrados na pesquisa. Então, não é o pesquisador acha, não é o que determinado autor acha, mas é o que ele conseguiu reunir de síntese, de evidência científica nos documentos que ele buscou, recuperou, analisou e realizou a síntese, ok? Do mapeamento para a revisão, muda pouca coisa, né? Muda na pergunta, por quê? Porque enquanto o mapeamento tem a questão exploratória para conhecer, a revisão ela já tem uma pergunta específica, ela quer resolver, ela quer encontrar possibilidades de resolução para um problema, evidência científica sobre esse problema, sobre esse objeto. Portanto, a pergunta é específica e não exploratória. Mas, com relação às fontes, precisa criar o protocolo da mesma forma, precisa tornar explícita quais fontes utilizou, como utilizou, apresentar as estratégias de busca, apresentar os critérios de inclusão e exclusão, e a avaliação tem que ser criteriosa e reprodutível. A síntese, quanti e quali, pode ser as duas, pode ser só uma, e as inferências baseadas no corpo de estudos que você levantou e que você analisou. Percebam que o que diferencia o mapeamento de uma revisão é basicamente a questão de pesquisa, que o mapeamento é exploratória e a revisão é específica, e outro critério é a avaliação, porque lembra que a avaliação da qualidade no mapeamento ela é opcional, mas na revisão sistemática ela é obrigatória, ok? Dando continuidade,
quais são os passos, né, as etapas do protocolo. Para a revisão de literatura, lembrando que a revisão ela não tem a necessidade, a obrigatoriedade de construção do protocolo. Esse protocolo ele acontece nos bastidores, né, no pano de fundo, ele não precisa ser textualmente escrito. Mas para construir uma revisão, todo pesquisador precisa escolher um tema, um assunto, precisa formular as suas problemáticas, os seus objetivos, precisa escolher que fonte utilizar, que autor utilizar, qual autor vai incluir, qual autor vai excluir, e realmente fazer essa busca, fazer essa seleção, e aí fazer a sistematização e construir a sua revisão através da interpretação dos seus achados. Percebam que aqui, o que é que muda? É que tudo isso eu faço, mas eu não preciso necessariamente, obrigatoriamente, descrever esse passo a passo no meu texto, da minha revisão de literatura. Ah, Mônica, mas se eu quiser fazer, eu posso? Pode, nada lhe impede. E eu até sugiro que o faça, pela questão do rigor, da isonomia, da reprodutibilidade, de tornar a pesquisa mais próxima ainda do que o método científico preconiza, que é uma avaliação a partir dos resultados, da síntese, da evidência, e não da opinião do próprio pesquisador. Para o protocolo do estado da arte, eu tenho a mesma sequência metodológica da revisão de literatura. Ah, Mônica, o que é que muda, então, revisão de literatura para o estado da arte? Alguns autores acreditam que essa mudança se dá mais na parte da nomenclatura do que da realização. Outros autores já defendem, né, que o estado da arte ele tem uma natureza mais sistemática do que a revisão de literatura. Por quê? Porque no estado da arte eu tenho a obrigatoriedade de contemplar um repertório mais rigoroso. Então, o rigor aqui, na revisão de literatura, eu tenho mais liberdade de escolha das fontes, e no protocolo do estado da arte eu tenho menos liberdade, porque eu fico mais presa ao meu tema de investigação, e, por exemplo, é mais fácil de um avaliador identificar se eu esquecer, por exemplo, de citar um autor referência da área, porque o estado da arte ele tem esse propósito de construir a evolução, ou seja, a transformação, por exemplo, conceitual sobre uma determinada área. Eu tenho um conceito que, ao longo do tempo, né, ao longo da pesquisa, da construção da pesquisa, ele foi sendo atualizado, ressignificado, e é isso que o estado da arte vai dar conta de mostrar, que um conceito, uma área, um objeto surgiu vinculado a uma determinada situação e que, ao longo do tempo, ela foi sendo ampliada, ressignificada, mudou o nome, outros autores foram agregando mais compreensões, outras traduções, enfim, ele tem essa natureza mais específica, né? E o protocolo do mapeamento, ele tem um protocolo que é bem próximo do protocolo da revisão sistemática, porque ambos fazem parte das revisões sistemáticas. Então, eu começo o passo 1 com a formulação da questão da pesquisa, o passo 2 com a busca, seleção e identificação dos estudos relevantes, e aí essa busca, lembra que ela está no sentido de reconhecimento do tema, de mapear, de identificar, de explorar, portanto, recomenda-se que eu não tenha que eu use várias fontes, que eu não busque uma fonte só, porque senão eu não configuro um mapeamento, né? Que eu não tenha restrições de idioma e que os critérios sejam direcionados para me ajudar a responder essa pergunta de pesquisa. E a categorização e a síntese de quê? Dos resultados que forem recuperados nas fontes. Passo 4, a interpretação desses achados, que é a construção da síntese. Então, todos dois, tanto o mapeamento quanto a revisão, eles seguem essa etapa com a diferenciação do que a gente viu lá no quadro. A formulação da questão é para o mapeamento e é para a revisão, sendo o mapeamento uma questão exploratória e a revisão uma questão específica. A avaliação da qualidade dos achados. No mapeamento, ele é opcional e na revisão é obrigatório, lembrando aquilo que a gente já conversou.
ok? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que essa conversa introdutória sobre os tipos de revisões instiguem vocês a pesquisar mais sobre o assunto, a aprender a ler mais sobre o assunto, porque é muito comum encontrar em sala de aula alunos que queiram desenvolver um determinado tipo de revisão sem conhecer a metodologia, sem conhecer as características, né? Por exemplo, nem todo assunto é passível de realizar uma revisão sistemática, mas já o mapeamento, sim. Por quê? Porque o mapeamento, ele quer explorar, ele quer encontrar o que existe sobre aquele tema, tá bom? Espero que tenha sido satisfatório, me coloco à disposição, e espero que as revisões sistemáticas estimulem, né, a vocês a procurar aprender sobre e realizar a revisão, porque é considerado hoje, né, o tipo de estudo mais bem avaliado no sentido do rigor e da qualidade. Obrigada a todos pela atenção.